Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. David Santiago, Maria Lopes, Liliana Borges. Olá a todos, eu sou a Sónia Sapaz e este é o podcast de Poder Público. Hoje estamos a gravar sem a presença habitual da São José Almeida, que não pode estar connosco por razões de saúde, embora eu tenha falado com ela entretanto e percebi que lhe custa especialmente ficar em silêncio logo nesta semana que está a ser tão rica em termos de atualidade política e de notícias. Vamos já diretos a isso, sem rodeios. É um pouco difícil dizer qual foi o ponto alto da semana até agora, mas seguramente o debate da moção de confiança foi um deles. A moção chumbou graças aos votos contra do PS, aliás, dos restantes partidos, menos do PST, CDS e IEL. O debate foi longo, durou 4 horas, teve uma interrupção de 1 hora para negociações, entre aspas, porque não foram dar a lado nenhum, e acabou com o que já se sabia há praticamente uma semana, a queda do governo de Luís Montenegro. Estamos agora na fase em que o Presidente da República está prestes a marcar eleições, deve acontecer ainda hoje, já ouviu os partidos e o Conselho de Estado e fará em breve uma declaração aos portugueses. Prevê-se que haja eleições a 11 de maio, pelo menos os partidos estavam todos em consenso sobre isso. Entretanto, o impacto da crise já se fez sentir em declarações de alguns políticos. Pedro Nuno Santos disse que o que aconteceu no Parlamento foi uma vergonha. Rui Rio disse que o poder político está cada vez mais fraco e desacreditado. E Aguiar Branco considerou que Pedro Nuno Santos fez pior à democracia em 6 dias do que André Ventura em 6 anos. O clima está, portanto, crispado. David, comece por ti. O cenário de eleições antecipadas podia ter sido evitado? E se sim, pergunto-te por quem e como, e se não, pergunto-te porque é que entendes que não havia outra saída. poder, é óbvio que podia, não é? Bastava o governo / o PSD, ou o PS, ou ambos, neste caso PSD e PS, acharem que essa era a melhor circunstância, ou o melhor cenário para eles. Aquela ideia de que temos todos falado, claro que temos ouvido agora o Pedro Nuno Santos insistir muito de que eleições não é um problema, é sempre um momento a aproveitar, digamos assim, para se desbloquear situações de crise política e de impasse político, isso é verdade, mas, e depois iremos provavelmente falar disso lá mais à frente, mas nós sabemos que há regimes que se degradam e que implodem até quando há uma sucessão interminável de eleições por incapacidade de, seja formar governo, seja de encontrar entendimentos que permitam estabilizar a governação do país e, portanto, historicamente, falaremos mais ao fim do programa sobre isso, mas historicamente são vários os exemplos, inclusive em Portugal. A questão, e isso tem sido escrito já também nos últimos dias, seja por textos menos noticiosos, mas mais de comentário, a questão é que tanto o PSD como o PS viram neste momento acham eles, veremos qual deles terá razão, mas ambos viram neste momento a melhor oportunidade para ir a eleições. E os motivos acho que são mais ou menos evidentes no caso do PSD, ou neste caso até em particular por causa da circunstância de Montenegro. Nós sabemos que este governo foi montado, digamos assim, até os próprios ministros, e a atuação do governo foi, nos primeiros 7, 8 meses de governação, foi feita a pensar em eleições a curto prazo. As eleições, sobretudo porque houve orçamento aprovado, as eleições ficaram adiadas, digamos assim, para o próximo ano. Pronto, para o próximo ano. Depois das presidenciais. Depois das presidenciais, exatamente. Quando houvesse um Presidente da República com plenos poderes. E a questão é que, neste momento em que ele estava a ser acusado por todo o lado, o Primeiro-Ministro considerou que era melhor ir para eleições, de alguma forma tentando suster aqui as polémicas em torno de si e da sua empresa familiar e tentar capitalizar, digamos assim, uma vitimização que irá fazer, que é habitual nestes casos, que é de que a oposição, em particular o PS, e até colando o PS ao Chega, como foi sendo feito também ao longo destes 11 meses, de que
estes dois partidos se aliaram para derrubar o governo. E um governo que estava a cumprir, no entender deles, e eles têm elencado sistematicamente aquilo que são as medidas aprovadas até agora. Já o PS, por sua vez, eu acho que considerou, embora inicialmente, pelo menos é a minha convicção, não quisesse eleições inicialmente, ou seja, até há pouco tempo não queria eleições, agora, e também por isso contribuiu para viabilizar o orçamento, considerou que poderia ser positivo aproveitar este momento de maior fragilidade de Luís Montenegro, e nós sabemos que Luís Montenegro, e as sondagens apontam para isso, estava a ser um fator de credibilização e de credibilidade deste governo, e portanto nesse sentido tentarem capitalizar esta maior fragilidade ou fragilização daquele que é o momento do governo, tentar aproveitar isso. E eu acho que também há aqui uma avaliação que é feita, e também com base em estudos de opinião, que mostraram que os eleitores queriam o orçamento aprovado, seja o do ano passado, como tendencialmente querem a aprovação dos orçamentos, porque isso é importante seja para atualizações salariais, seja para a estabilidade do país, seja para a economia poder... Para o seu bolso. Para eles é isso, por causa das questões salariais, era o que eu estava a dizer, mas não só, mas depois também o próprio país, o conjunto do país, mas pronto, que acaba sempre por ser a carteira, digamos assim, a funcionar. E, portanto, eu acho que, de facto... o PS terá considerado que seria melhor ir a eleições sem o ónus que os poderia penalizar de terem inviabilizado o orçamento, porque isso estava escrito nas estrelas. Todos nós sabemos que para o ano não ia haver orçamento aprovado. E, portanto, eu acho que foi esta conjugação de fatores de um lado e do outro que levou a que tínhamos assistido a este jogo de sombras, e depois falaremos disso, mas em que ambos queriam ir a eleições, mas quiseram sempre fazer de conta que ainda tentavam, que seria possível não ir. Ninguém queria ficar com o ónus. Para não ficar com o ónus. Porque também se sabia que os portugueses não as queriam. O que me parece é que o Primeiro-Ministro olha para estas eleições como uma espécie de salvo-conduto que o pode libertar de todo o caso, e eu não estou certa de que isso venha a acontecer, se ele for eleito. Ou seja, isto não se apaga porque os portugueses votaram nele outra vez, e nós vimos isso na Madeira, não é? Não se apagou nada, a crise não acabou porque Miguel Albuquerque foi eleito de novo. Se queimam-se pontos, não é? E, portanto, dificulta-se a governação e os entendimentos, não é? Maria, tu acompanhaste de perto o debate, estavas lá, ficaste convencida de que era o PSD que queria eleições, ou era o PS, ou eram todos menos os portugueses? Eu ainda não sei. Também não sei se algum de vocês... Boa resposta. Não sei se algum de vocês sabe. Os portugueses, as sondagens têm dito, e eu acho que, além de jornalistas, somos cidadãos comuns, se calhar nós também não quereríamos, como cidadãos, não é? Porque o David acabou de dizer, por causa da questão da estabilidade, enfim, salários, previsibilidade, etc. Agora, aquilo que parece, e também pegando naquilo que ele acabou de dizer, às vezes parece que todos querem eleições, mas que todos têm medo do resultado delas. Isso é uma coisa normal, isso acontece sempre, não é? Portanto, aquilo que se percebeu é que Montenegro pôs o voto de confiança para fugir, nitidamente, à Comissão Parlamentar de Inquérito, porque depois... Isso ficou provado porque tentou negociar durante o debate, naquele debate que eu acho que ninguém se lembra de uma coisa assim, nem mesmo nos orçamentos do Estado. Desculpa interromper, é que ele ameaçou no dia 1 de março com a moção de confiança ainda antes de ser apresentada a CPI. A ser anunciada à CPI. Sim, ameaçou, mas depois teve os ministros todos a dizer, bom, mas com uma moção de censura a ser rejeitada já não é preciso... Na verdade eram duas. A moção do PCP. E não eram os ministros todos. Não eram alguns. Foi um ministro, o Miranda Sarmento. Os outros não disse isso. Castro Almeida isso também. Foi depois, passado uma semana. Sim, mas o Rangel também andou a dizer umas coisas dessas. O Paulo Rangel nessa noite foi equívoco, foi mais recuado. Ou seja, eu acho que o cenário esteve sempre... É mais político. E Miranda Sarmento foi menos político e foi pressionado e acabou por responder. Mas o compromisso só é assumido de forma clara depois do PS falar da CPI. Sim, mas é assim, é a moção de confiança que todos nós já sabíamos quando houve a primeira, também isso já ficou ali no ar. Portanto... Aquele quando ameaçou já era a me denunciar que era esse o objetivo. Pareceu-me.
eu pelo menos interpretei assim. Mas sim, estamos no domínio olha, eu estava lá quando ele, no tal sábado que ele faz a declaração aos jornalistas, e todos nós ficámos com a dúvida do vai haver moção de confiança ou não. Tentámos falar com a equipa de Luís Montenegro e foi propositadamente, não nos foi dada uma resposta propositadamente. Foi equívoco, propositado, claro. Mas esse era um instrumento que ele tinha sempre, portanto, quer dizer, era o único que ele tinha para responder a qualquer moção de censura, não é? Mas, estava eu a dizer, sobre aquela tarde de loucos, televisiva, foi muito televisiva. Sim, muito de novela. E ele tentou essa negociação, quer dizer, precisava ter ali alguma moeda de troca para não perder a face e retirar a moção de confiança. E portanto não se entende aqui muito bem o que é que o PSD queria. Quando alguém tenta retirar uma moção de confiança que o leva diretamente para eleições, tu pensas, é porque ele de facto não quer ir para eleições. Seria a conclusão lógica. Mas o facto de ter colocado a moção de confiança também significa que ele, lá está, se chega à beira do precipício, não é? Como um título do público, e dá o passo em frente. Eu acho que ficaram todos à beira do precipício, não é? Porque o PS não deu o passo em frente, mas também não deu o passo atrás, porque o PS poderia perfeitamente ter. É verdade que o escrutinado não pode determinar as regras, a forma, o conteúdo, etc. O PS prazo. não percebeu o que é que ganhava com aquilo. Havia uma série de condições do lado do governo e o que é que o PS ganhava. Mas foi o governo que pelo menos deu um passo, não é? Sim, ganhava. E o PS não o deu. Quer dizer, entre 80 dias de CPI e 90, qual é a grande diferença, tendo em conta que são questões que até se podem chegar a uma conclusão num mês? Eu acho que foi uma simulação do governo. O governo queria simular que estava a tentar não ir a eleições quando queria ir, na verdade, o PS. E tudo aquilo é a última da... Quer dizer, se foi uma simulação. De facto negociar, já tinha tratado tinha antes nos bastidores. Aquilo sim. foi de propósito. Na minha opinião, claro que estamos a falar... Houve abordagens, especulativo. Sim, mas houve abordagens, e o Hugo Soares já admitiu isso, houve abordagens nos bastidores antes... Mas se calhar também não tinham sido postas em cima da mesa todas as condições, não é? Porque assim, o PS podia perfeitamente ter retirado, ter aceitado a comissão de inquérito com menos prazo, quer dizer, depois provavelmente chegava ao fim da comissão parlamentar de inquérito e não satisfeito com as explicações, até porque a comissão parlamentar de inquérito o que poderia concluir era que poderia ter havido ali um recebimento indevido de rendimentos. Aquilo que podia fazer era colocava uma moção de censura. E o país podia perfeitamente ir a eleições autárquicas e legislativas em simultâneo no fim de setembro. Nunca o que aconteceu, significa, não é? Em Portugal? Eu acho que já aconteceu uma vez, duas em simultâneo. Já não me lembro quais, mas houve duas em simultâneo. O orçamento só devia ser discutido lá para janeiro, como aconteceu com as eleições de outubro. Das presidenciais, a campanha fechou o Parlamento 15 dias. 15 dias, vá lá. Mas é assim, o orçamento devia ser discutido em janeiro. Mesmo que nós chegássemos, independentemente de ganhar PS ou PSD, nós já sabemos, quer dizer, desconfiamos que pelo menos haverá uma fragmentação também tão grande quanto a que há agora, pelo menos pelo que as sondagens indicam, não é? Vamos ter outra vez um problema para encontrar aqui uma maioria. Portanto, e não vai ser outra vez um governo estável, dificilmente. Exato, é isso. Vamos ter um problema para encontrar aqui uma maioria política que consiga fazer aprovar as coisas. Portanto, o orçamento só seria discutido lá para janeiro, fevereiro, por causa dessa interrupção, como aconteceu em 21-22, e mesmo que o governo caísse porque não havia orçamento, isso já haveria ali pouco tempo entre a queda do governo, portanto, de um governo de gestão, até que o novo Presidente da República pudesse dissolver. Portanto, se calhar toda a gente andou a fazer contas, não é? E achou que este era o melhor momento. E eu acho é que não conseguem chegar a qualquer resultado prático. Portanto, no deve e do haver, chega ali tudo a um zero que não lhes dava para a história do prognóstico que está no fim do jogo. Respondendo à tua pergunta, não faço ideia quem é que queria ou quem é que não queria. Eu acho que nem eles próprios. Liliana, Montenegro tem insistido que vai a eleições mesmo que venha a ser constituído o arguido. Ainda chegou a correr a informação, sobretudo nas redes sociais, de que ele estava a ter um duplo critério porque não aceitou
que deputados arguidos entrassem na lista. Eu sei que tu quase fizeste uma prova dos factos a essa questão, por isso pergunto, afinal, qual é a conclusão? Montenegro está ou não a ser coerente? Montenegro não está a ser coerente. Embora exista aqui uma nuance, que é qual? Explica. Então, em 2023, quando estavam a ser formadas as listas para as eleições legislativas de 10 de março de 2024, a Comissão Política Nacional do PSD estabeleceu que existiam uma série de critérios que excluiriam candidatos a deputados e isso incluiria arguídos numa determinada condição. A condição essa seria que estes arguídos a quem fossem aplicadas medidas de coação privativas da liberdade por existência de indícios fortes da prática do crime contra o Estado, incluindo crimes contra a realização do Estado, de direito ou crimes cometidos no exercício de funções públicas. Portanto, era um caso muito específico de arguído. Excluiria também, não podiam ser candidatos a deputados quem tivesse sido condenado em primeira instância, pronunciado, etc. Portanto, aqui, quando o Luís Montenegro diz que mesmo se for arguído será candidato, ele não sabe em que condições é que será arguído, não é? Não... Nem sabemos em que condições estarão as tais averiguações ou investigações. Que estão a decorrer agora pela avaliações, não é? Pública. Provavelmente não haverá estranho. novidades. Exato. Não haverá novidades até eleições, também sabemos disso. Eu não é? recordo que Fernando Medina só foi arguido há 3 meses antes de deixar de o ser, não é? E passados vários anos. Sim, Sim, mas também era um processo muito mais complicado. E eu acredito que este Procurador-Geral da República queira despachar isto. E ainda por cima sabendo que agora há cedo. eleições, não é? Portanto... Certo. Portanto, eu acho que aqui a questão mais relevante é a posição em que Luís Montenegro se coloca e que vem de alguém que nos últimos anos exigiu tanta ética e tanto respeito pelo compromisso e pela moral e usou esses 2 compassos para determinar, elegeu-os como prioridades basilares na sua... Se bem que nessa frase enorme, gigantesca que tu leste, eu sei que era candidatos a deputados, mas como é que ficaria, por exemplo, o caso do Luís Newton? Porque são funções públicas. Bom, não sei. Aqui tem a ver na com altura ele não era arguído. Foi... Mas para as autárquicas não, já Sim. houve, com o passo em 2017, houve uma carta deste não, mas género. ele é deputado. Ele era não é deputado. isso, não é isso. Sobre, para as autárquicas. Sim. Houve uma carta desse género e nunca mais houve um tipo de diretrizes desse género. E aqui falava-se das tais medidas de coação privativas da liberdade e não me parece que prisão o Newton preventiva. Nesta... ou pulseira eletrónica. Exatamente, não estava nesta categoria. Mas é assim, são crimes graves. Deixa-me só fazer um parênteses. Toda a gente defende a ética. O Rui Rio vinha dar um banho de ética e colocou nas listas de deputados Patrícia Dantas, que já era acusada nessa altura. E aliás, interrompeu não sei quantas vezes o mandato para ir responder a tribunal da mega fraude. Miguel Albuquerque continua a ser dirigente do PSD, embora seja arguído e tenha sido eleito novamente presidente regional do Governo da Madeira enquanto arguído e agora vai eleições novamente enquanto o PSD diz que aquilo lá na Madeira é regional e tal, tem a sua independência. Mas ele tem lugar na mesa do PSD, não é? O PSD estrutura, precisamente. Aliás, ontem foi substituído por Bolieiro. Enquanto ninguém estiver preso, não há problema. Portanto, eu acho muito pouco credível. Eu acho que vai ser desafiante para Luís Montenegro manter aquela que já vimos que será uma das cartas que ele levará para a campanha eleitoral do papel de vitimização, quando existe tanto dos outros e dá tão pouco de si nesta questão. Aliás, eu recordo que na primeira moção de censura debatida no Parlamento contra este governo, do Chega, Luís Montenegro disse que passaria a ser tão transparente quanto os outros fossem também, ou seja... Só voltaria a dar esclarecimentos a quem fosse mais transparente do que ele, exatamente. Portanto, eu vejo muita pouca transparência aqui. Aliás, só vejo opacidade e acho que esta arrogância de dizer eu continuarei a ser arguído, e ontem ele disse outra frase, Maria, se calhar saberás melhor, na reunião aqui para dar e durar. Estou aqui para levar o país para a frente. Estou aqui para dar e durar. Ou habituem-se do António Costa, mas com uma gravidade diferente, porque o contexto aqui é completamente... Do que todos os intervenientes têm medo é da minha transparência. Da minha independência. Sim, exatamente.
E ele disse isso de forma muito... Sim. Não me tentem, não me Exato. O que é testem. que podemos dizer do homem que está na mão de alguém, que ele não é independente e depois terminou rematando com esse. Do que todos estes intervenientes têm medo é precisamente a minha independência. Portanto, eu não acho que ele esteja a ser coerente. Acho que está a arrastar o partido com ele, além do governo. Acho que está a arrastar o partido e que, se as coisas lhes correrem mal, será complicado também para o PSD. Faz-me um pouco confusão. Eu ontem falava com alguém do PSD a propósito disto. Faz-me um pouco confusão que existe esta união tão inquestionável à volta de Luís Montenegro. Eu sei que nós já falámos sobre isso, sobre o facto de não existirem... Falámos sobre isso no jornal, já escrevemos um texto sobre a falta de alternativas dentro do PSD para uma substituição de Luís Montenegro nesta fase. Mas ontem, na reunião do PSD, houve apenas uma voz dissonante e foi apopada. E isso é sinal de uma ausência brutal de massa crítica num partido que é fundador da democracia, e eu acho que é um bocadinho grave. Ou é sinal de que estamos em iminência de eleições legislativas e de eleições autárquicas este ano. Também, mas... Todos os cuidados Porque são poucos. as vozes que nós ouvimos na televisão, na rádio, nos jornais, a dizer aqui há 3 semanas que Luís Montenegro devia apresentar todos os esclarecimentos, vozes dentro do PSD, são pessoas que neste momento não têm funções ou executivas, não estão ou que ativas, não estão no ativo, não estão à frente de um cargo qualquer, numa entidade qualquer. Não são essas pessoas. E se calhar é isso que faz com que haja esse silêncio geral e em que se calhar toda a gente no Conselho de Ministros tenha dito amém quando o Primeiro-Ministro quis pôr uma moção de confiança a si próprio. Não é uma moção de confiança no Governo, aquilo não é um voto de confiança no Governo, aquilo é um voto de confiança no Primeiro-Ministro, tal como as moções de censura não eram moções de censura ao Governo. Não. Vá, a do PCP talvez, mas enfim, só foi motivada depois de ver os últimos desenvolvimentos, não é? Portanto, Foi uma reação à ameaça da moção de confiança. Não é uma moção não são moções de censura ao governo nem à governação. Mas eu discordo que não haja alternativas. Mas eu tinha uma pergunta para ti sobre isso, sobre Montenegro, não é? Sobre ele ser candidato e o que é que tu achas de se eles estão ou não em condições de concorrer ao cargo, para já, primeiro, e depois de ganhar eleições. É assim, vou colar com sim, era com para isto, colar com isto, porque, exatamente. É assim, há alternativas e nós sabemos que Passos Coelho está na reserva e Moreira da Silva já veio criticar através de um grupo do WhatsApp e tal, mas pronto, obviamente que queria que se tornasse público, veio-se demarcar. Passos Coelho está na reserva, em silêncio, mas na o Passos não avançaria se o Luís Montenegro estivesse não na avançaria, corrida. Já tinha dito isso. Sim, e, portanto, exato. a questão é, o Luís Montenegro foi reeleito em outubro, com 90 e tal % dos votos. É primeiro-ministro. Tem o partido com autárquicas agora. Portanto, para quem conhece os membros do partidário, sabe que neste momento há um toque-a-rebate, vamos a eleições e agora estamos todos unidos. Se ele perder, aqueles que agora apupam qualquer crítica que lhe possa ser feita serão os primeiros, ou muitos deles serão os primeiros a juntar-se ao coro. A juntar-se ao coro de quem dirá que ele tem que sair da liderança. Embora há uma diferença, porque há uma questão que é o cheiro, quando cheira a poder, há a união. E no a PSD unidade. foi sempre assim. E noutros partidos. Há unidade, sim. Eu ainda corrigi, acho. Sim. A questão é... Luís Montenegro já não é totalmente claro, não é clarificador sobre se aceita ser primeiro-ministro se não vencer as eleições, ao contrário do que fez na campanha eleitoral do ano passado. E, portanto, ele até, mesmo que perca as eleições, não é garantido que o tentem logo derrubar internamente, porque ele pode fazer uma aliança no limite até com Chega, mas pelo menos com a IEL, e isso bastar para ficar à frente do conjunto da esquerda. Não sabemos, temos que esperar por resultados eleitorais. Mas sabemos que há margem para haver pelo menos uma aliança de governo com a IEL, isso não há dúvidas nenhumas, assim os resultados contribuam para que ela seja necessária. Portanto, nesse sentido, não sabemos se perdendo as eleições, se isso só por si também é suficiente para o derrubar. Agora, eu acho que ele está em condições de se apresentar, eu acho que não está nas melhores condições. Agora, está em condições porque tem o partido com ele.
é primeiro-ministro. Tinha sondagens até aqui que lhe eram favoráveis e era claramente o líder político, tinha uma popularidade e uma credibilidade acima do Presidente da República. Eu penso que ele ainda está bem. Hoje sai uma sondagem que diz que ele ainda está acima. Ainda está acima. Caiu a popularidade, tem perdido popularidade, as sondagens que saíram esta semana mostram isso, mas continua a ser o político que tem a imagem mais... Nas intenções de voto, talvez a AD esteja a perder mais, mas na popularidade ele ainda continua. Isso, mas a AD, há duas sondagens, uma em que a AD continua à frente, portanto, há ali uma situação de empate técnico em qualquer uma das sondagens, mas... Ou seja, ele condições tem, não vai nas melhores condições, porque obviamente que isto também o desgasta. Agora, tudo dependerá da dinâmica de campanha e daquilo que for a interpretação das pessoas. O que é que vai colher mais? Qual é a narrativa que vai colher mais junto dos eleitores? A narrativa de que o Primeiro-Ministro levou o governo com ele para esta circunstância e ele tem ali questões que são complexas, embora não se vislumbre, pelo menos até agora, não haja nenhuma ilegalidade, mas pelo menos há ali uma má gestão, no mínimo dos mínimos, e ele claramente devia-se ter livrado da empresa antes de assumir. Da mesma maneira que se livrou das ações, com uma boa mais-valia, se calhar poderia ter uma menor mais-valia, porque a empresa vale por aquilo que ele representa, e aí não conseguiria grande mais-valia, porque sem ele a empresa perde a mais-valia que tem, mas... desfazia-se da empresa e o assunto estava... Mas o que ficou muito claro é que ele não quer libertar-se daquela empresa. Pronto. Mesmo o facto de estar com os filhos significa que ele quer a empresa na sua esfera. Está no apelido. Sim. Continua no apelido, não é? Pronto. Não, quer porque acha que é justo, porque trabalhou Tudo bem, para mas isso, foi um erro etc. político. Pronto, agora vamos ver a avaliação que as pessoas fazem. Uma destas sondagens desta semana dizia que considera um grave a forma como ele geriu este processo, não é? E ter-se mantido de alguma forma ligado à empresa, apesar de a ter passado a cota dele para a mulher numa primeira instância. Mas veremos se é isso que se colhe mais, essa ideia, que vai ser o que vai a pedra de toque do PS e do Chega também, no fundo, de que estamos perante um primeiro-ministro avançado e que tem aqui problemas éticos e que levou o país para uma crise por questões, por interesses pessoais, digamos assim, por estar agarrado ao poder, se quisermos, a narrativa, ou a narrativa do Primeiro-Ministro de que, vejam, eu estava a cumprir, eu aumentei os reformados, eu aumentei estes setores todos da função pública. Vai ser a campanha da AD, claro, a economia estava a funcionar, então agora até já vamos produzir um novo automóvel da Volkswagen na Auto Europa. E a fábrica de baterias. E a fábrica de baterias da Bosch, que até já vinha atrás. Pronto, mas isso, o ponto é, o que é que vai funcionar? Colher isso mais, não sim. sabemos. Eu, pelo menos, não sei. Não consigo dizer porque nós sabemos que a estratégia de vitimização muitas vezes funciona, mas também sabemos que há determinadas questões éticas que penalizam. E há outras questões que podem influenciar muito os resultados da direita ou da esquerda. Não, A muita coisa vai situação, acontecer ainda, o não é? impacto que os casos do Chega terão no eleitorado, Claro. Ninguém sabe. sabe. E pode ter reflexos nos outros partidos. Ninguém sabe, Enfim, exatamente. mas- E no PSD em particular, porque no o Chega PSD em ia buscar particular, muito sim. voto à abstenção, obviamente também ao PCP, não sei o quê, em certas zonas do país, mas vai buscar sobretudo À abstenção, sim. e ao PSD. Também ao PS, mas sobretudo estes dois partidos é onde vai buscar mais votos. E, portanto, Mas aproveitando um bocadinho estes dois desta... partidos não, a abstenção não é um partido, embora se possa simplificar e dizer maior. que Muitas vezes há um é o maior risco que é o maior partido. partido. Sim. Mantendo um bocadinho esta ideia de vamos para eleições, como é que vamos, e tentando fazer um pouco de antevisão, Maria, que pistas é que tu achas que já foram dadas pelos partidos sobre o tipo de campanha que vamos ter e os temas principais? O David já falou um bocadinho sobre isso. Já falou um pouco sobre isso, mas então deixa-me voltar um bocadinho à questão do PSD. Se calhar havia aqui um teste do algodão para perceber se o PSD estaria assim ou está assim tão verdadeiramente unido em torno de Montenegro. Porque, com o governo demitido, o Presidente da República tem várias opções ao seu dispor. Pode perfeitamente dizer ao partido que ganhou as eleições, ao partido mais votado
meus amigos, Propõem. então este governo foi abaixo, proponham um novo governo, Mas não é? eles não propõem. Até porque, pois, mas espera, mas o Presidente, isto é um regime semipresidencial, não é? Portanto, a Assembleia da República deu o seu veredicto, mas ainda também há o veredicto do Presidente da República. Portanto, o que o Marcelo Rebelo de Sousa poderia dizer, obviamente eu sei, vão-me dizer, o PSD ia dizer que não. Mas o que o Presidente podia fazer é, e retomando aquilo que eu disse há pouco, isto não foi um voto, não foram moções de censura à governação na saúde, na habitação, na segurança, no que queiram. Não. Foi um voto de censura, foram moções de censura ao Primeiro-Ministro. A moção de confiança não era uma moção de confiança porque o governo está a governar mal, porque havia outros ministros envolvidos em questões da governação, em corrupção ou whatever. Foi porque o alvo era o Primeiro-Ministro. Então, muito bem, tal como se faz com o Ministro, tal como se fez, olha, com o Hernani Dias, que era um problema, foi remodelado, certo? Então, o Presidente da República também podia perfeitamente dizer, bom, vocês foram o partido mais votado, apresentem-nos uma segunda solução. Mas ele já o pôs as PSD logo cartas disse na que mesa não. todas na semana passada. Exatamente. Antecipou-se a dizer que este é o nosso candidato. Nem foi o PSD, foi o próprio Presidente da República. Depois da moção de censura. Depois da moção de censura do PCP, em que pôs ali, desculpem, mas o carro à frente dos bois, não é? Mas o Hugo Soares, na noite anterior, Sim, mas isso é o Hugo Soares. tinha já dito que este é o nosso parlamentar. candidato. Está bem, Certo. mas pronto, para bom Certo, entendedor. mas eu acho que vocês percebem o que é que eu quero dizer, não é? Claro. Para perceber o que é que realmente o PSD, se calhar, Mas o Presidente da pensa República não sobre tem isto. capital político neste momento para um governo de iniciativa presidencial. Esse também é um problema dele, não é? Sim, mas isso é um problema dele também, mas pode ser... Não era ou seja, de era um iniciativa instrumento... presidencial. Não era de iniciativa Era o presidencial. PSD que propunha. Exato. Mas o PSD não primeiro-ministro. propõe. É um instrumento... Não Portanto, propõe, a mas... única hipótese era a Oh, de David, iniciativa presidencial. ele é que poderia ter dado essa hipótese. Falou-se nisso em 2023, certo? vez não teorizou sobre isso, não é? O Conselho de Estado dividiu-se sobre isso. E dividiu-se sobre isso porquê? Apenas porque o PS tinha maioria absoluta. Porque naquela altura havia, de facto, o Primeiro-Ministro estava implicado e vários ministros também. Portanto, não era um. Eram vários. Havia vários E eram problemas. de questões que envolviam a governação, porque era sobre decisões dos seus ministérios. Portanto, eu não estou a dizer que essa era a solução ideal, até porque aquilo Mas aí acho que era... esvaziava-se na mesma tarde. Mas, mas punha essa possibilidade em cima da mesa de pôr o PSD a pensar nisso. Punha o PSD a pensar nisso, não é? Pronto. Portanto, agora, sobre a campanha, ele já falou bastante nisso. Luís Montenegro ontem, no Conselho Nacional, acho que já abriu o livro, não é? Vai ser o da vitimização e da vitimização pessoal e da vitimização do governo, porque Estávamos a trabalhar tão bem. Exatamente, ele tem uma frase ótima para descrever isso e que condensa as duas coisas, que é o que eles dizem, portanto, as oposições, como ele costuma dizer, que deitaram o governo abaixo, o que eles pensam é: não os conseguimos vencer nas políticas, não os conseguimos vencer nos resultados, vamos tentar vencê-los cortando a cabeça ao governo. Foi esta a frase que ele utilizou. E, portanto, isto é o guião, E uma deturpação resumo. do que aconteceu. É o resumo Também. do que vai acontecer. Portanto, ele vai insistir nas medidas do aumento de pensões, da baixa de IRS, As carreiras. as carreiras, tudo o que deu aos polícias, enfermeiros, guardas prisionais, oficiais de justiça, agora. Exatamente. Vai falar nas obras como a decisão do aeroporto que estava por tomar há 50 anos, do TGV, etc. Para o PS, o caderno vai ser uma folhinha, não é? Que é aquilo que o governo prometeu e não fez. Vai ser muito difícil explicar, mas vai ser muito difícil explicar aos eleitores se eles vão agarrar, se forem agarrar só ao caso, isso é muito difícil explicar aos eleitores. Já falámos aqui. Por acaso, eu acho que o caso é extremamente simples. E É acho muito que simples. Sónia, queres que eu te lembre Oeiras? Não é? Não, mas o conselho com mais literacia do país,
que continua Não a quero que me eleger... lembres porque é o sítio Exaltino. onde eu voto até. Pronto, e portanto isso é prova de que as pessoas pensam, ok, temos que dar uma margem, é sempre assim. E por isso há aqui poucas coisas a que o PS se possa agarrar. Vai dizer o quê? Vocês estão a apresentar obra com o dinheiro que nós deixámos, como é a estratégia para Lisboa. Não sei se vocês já viram os outdoors, se é para inaugurar obras que foram lançadas pelo PS, sim. ou o que é, mais vale ter uma presidente do PS. É com essa estratégia, é uma estratégia curta. Sobre o Chega, bom, o Chega vai tentar fazer esquecer os seus próprios casos, não é? Casos e casinhos, e vai tentar agarrar-se ao combate à corrupção, ao combate à imigração. O combate à corrupção, eles já, ou melhor, a estratégia da campanha por esse argumento do combate à corrupção, eles já começaram. Esta semana já puseram também outdoors na rua em que põem a cara de Montenegro e a de José Sócrates e em letras garrafais corrupção. Portanto, eles já mostraram como é que vai ser esta campanha. Liliana, uma pergunta final. Quem é que corre mais riscos com as eleições? É Luís Montenegro, que parece já estar em perda nas sondagens? É Pedro Nuno Santos, que eu creio que não terá mais oportunidades no PS se perder as eleições? É Mariana Mortágua, que tem de aumentar o número de deputados do Bloco? É uma questão de sobrevivência? Ou é André Ventura, que ainda não sabe bem qual é o impacto eleitoral destes casos recentes que a Maria falava no Chega? Eu começava pelo fim. Eu acho que André Ventura não terá muito a perder, porque, como a Maria Lopes dizia, ainda nos falta perceber qual é que é o impacto no eleitorado do Chega dos casos e casinhos, mas que, entretanto, com a dimensão que a questão do Luís Montenegro ganhou, acabaram por ser muito abafados e, portanto, eu também não sei até que ponto é que o eleitorado... Sorte. Sim, até que ponto é que o eleitorado do Chega... reage e como é que reage a estas questões e se estes casos são importantes e relevantes para o tipo de eleitorado que o Chega tem. Mariana Mortágua tem um desafio, claro, ela agora em maio até o Bloco de Esquerda iria ter a sua convenção e ela iria ser ou não reeleita, tudo indica que sim, mas portanto creio que estas eleições acontecem no momento em que o partido se estava a reorganizar e que lhe interrompe aqui um pouco essa estratégia, mas acho que quem perde mais, aliás, quem corre mais riscos é quem tem mais a perder, que é Luís Montenegro, que neste momento era primeiro-ministro. Neste momento primeiro-ministro demissionário. Também porque parece aqui que as eleições... Luís Montenegro já disse que olha para elas como uma forma de, caso vença, passar um pano sobre toda a polémica e a partir daqui não há nada a discutir, sou primeiro-ministro outra vez, deixem-me trabalhar e não há cá mais assunto. E o PS já disse que isso não iria ser bem assim. Portanto, pode ser arriscado para Luís Montenegro ir a eleições e mesmo que vença, ter que responder à mesma uma CPI do PS e não sabemos e não sabemos quais é que são as consequências de, há pouco, como dizia a Maria Lopes, da tal investigação, da averiguação que a PGR está a fazer às denúncias que foram feitas em relação a Luís Montenegro. Pedro Nuno Santos também terá aqui alguma coisa a perder, naturalmente, porque poderá ser de facto a última vez que se candidata enquanto líder do PS. Dependerá, obviamente, destes resultados. Tem uma margem mais pequena, como dizia a Maria, porque eu acho que eles vão apostar numa campanha de propostas do PS e não vão vão deixar a questão da corrupção e do combate e da história da empresa de Luís Montenegro se calhar menos para a fileira da frente e mais para os pequenos partidos ou para o Chega nos debates. Não sei também como é que essa dinâmica irá acontecer. Tenho até dúvidas e alguma curiosidade para perceber se Luís Montenegro estará disponível a ir a todos os debates televisivos com todos os partidos ou se irá esquivar deles ou não. E deixar para o CDS, não é? Exatamente, tenho essa curiosidade, por acaso. Já não falta muito para sabermos todas essas coisas. Vai ser rápido. Se não quiserem dizer mais nada, eu encerrava o assunto e passava ao público e notório, pode ser? David? Bom, o meu público notório tem a ver com declarações desta última noite, em que Aguiar Branco foi ao Conselho Nacional do PC para malhar em Pedro Nuno Santos e para fazer isso esqueceu-se que é Presidente da Assembleia da República e que tem responsabilidades adicionais e especiais enquanto segunda figura da hierarquia do Estado. Porque quando o Aguiar Branco diz que o líder do PS
por exemplo, fez mais mal à democracia em 6 dias do que André Ventura em 6 anos, além de estar a entrar no jogo partidário, o que, tendo em conta que apresenta a AER, não fica muito bem, ele está a ser injusto. Pior, na minha opinião, está a branquear aquilo que tem sido a degradação das instituições, para a qual o Presidente do Chega tanto tem contribuído. E, portanto, eu acho que Guiá Branco, desta forma, portanto, ao entrar desta forma no jogo partidário, na trica partidária, eu acho que ele mostra que, apesar de ter tido e da tamanha vontade de o ser, nunca poderia ser Presidente da República. Já se percebeu que ele não será candidato, mas aqui ele próprio demonstrou que não poderia ser candidato. E eu acho que a única explicação razoável que eu encontro para este tipo de comportamento da Guiá Branco é que ele possa estar a ele próprio a tentar branquear os malefícios que Ventura tem representado para a democracia, tendo em conta que tem sido, pelo menos nos últimos 11 meses, o próprio Guiá Branco a contribuir decisivamente para o livre trânsito das alarvidades do Chega no Parlamento. Maria. Bom, eu tinha pensado também no Aguiar Branco, mas vou dar aqui um Mas twist. força! Não, ele merece. o David já disse tudo e eu sempre disse que aquele comportamento que o Chega tem no plenário, muita culpa é de Aguiar Branco, porque lhe deu quase carta branca. Mas eu vou pegar noutro tema que também é interessante, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito às Gêmeas. Depois dos atrasos para a apresentação do relatório, foi pedida a suspensão do prazo da Comissão. Nitidamente a Comissão já não seria reativada, porque ela foi suspensa no dia 7 e só seria reativada dia 26. O Chega, percebendo que já não ia conseguir pôr cá fora qualquer imputação ao Presidente da República, apressou-se logo no dia 7, na sexta-feira passada, portanto, a vir apresentar o seu relatório preliminar, e aquilo é o relatório preliminar do Chega, porque aquela é uma comissão parlamentar de inquérito proposta pelo Chega, dirigida pelo Chega, e cujo relatório preliminar é da responsabilidade do Chega. E, portanto, aquilo que aconteceu foi um truque de bastidores, não é? A conclusão é que era que o Presidente da República tinha ali um comportamento com algumas falhas graves e, portanto, o que é que se faz à 25ª hora, como se costuma dizer, foi levantada a suspensão da Comissão Parlamentar de Inquérito. Hoje, esta quinta-feira, o PSD e o PS vão apresentar propostas de alteração para votarem ainda na Comissão, à tarde, o que faz com que, tendo em conta que já não haverá mais plenários, esse relatório já não será aprovado. Portanto, não haverá em aprovação final um relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, haverá apenas aquilo que se conseguir, que os dois partidos conseguirem aprovar na Comissão e que tentarão... Ou chumbar, neste caso. Ou será chumbado, pronto. Não, eu digo, esclarece-me se eu posso estar a pensar mal, mas eles podem... aprovar alterações no sentido de chumbar as conclusões do Chega. Exatamente. Sim, e alterar exato. tudo. E alterar tudo para que essa responsabilidade mas, no não fundo, fique tudo o no que sair Presidente de da lá República. nunca será ratificado em plenário. Nunca será ratificado em plenário, mas pode ser enviado para o Ministério Público, ainda que, com certeza, que não terá tanta coisa quanto o próprio Ministério Público já tem. Mas Liliana, é assim... Faltas tu. O meu público notório é meu. É um texto que nós escrevemos esta semana e que conta, olhámos para o número de eleições que aconteceram em Portugal e fomos tão atrás quanto à primeira, portanto, quando à primeira eleição, ainda na Primeira República, e percebemos que nunca Portugal teve tantas eleições num período tão curto de tempo. Legislativas. Eleições legislativas, exatamente. Portanto, nós vamos agora para as quartas eleições legislativas no espaço de 5 anos e meio, que era uma coisa que nunca aconteceu com esta frequência, se excluirmos, atenção, a eleição para a Assembleia Constituinte, e nós aqui excluímos-la das contas. Sim. Porque tinha um mandato único de 1 ano e, portanto, por uma questão de rigor, excluímos, e acho que é um dado interessante perceber, e será desafiante também, perceber
se o resultado das próximas eleições de maio trarão finalmente a estabilidade necessária para levar uma legislatura até ao fim. E quando digo estabilidade necessária, não falo apenas da parlamentar. E, se me permitem só uma pequena nota, porque estas eleições já foram cerca de... Não foi no final da Primeira República, mas já numa fase de estrutor da Primeira República, e que nós sabemos todos como é que acabou, não é? E o que é que se seguiu, e portanto eu acho que é... Para quem não apanhou, está modéstia à parte do trabalho que nós fizemos aqui no Público, eu acho que é talvez o título mais relevante desta semana, por uma questão de contextualização histórica daquilo que nós estamos a passar, e se calhar acho que deve servir a passar também, de alerta a todos os agentes políticos. Obrigada aos três e obrigada também a quem esteve connosco até agora. Nós vamos ter meses intensos pela frente e estamos preparados para isso. Com as 4 eleições que temos até janeiro, regionais na Madeira, legislativas, autárquicas e presidenciais, não nos vai faltar assunto para conversa aqui. Esta semana acabamos, já lá vão mais de 45 minutos. Voltamos de hoje a 8 dias. Até lá. Até para a semana. Até para a semana. O Público fica no ouvido.